Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Olha, eu já passei por muitas coisas e sei que em alguns momentos eu acabei tomando decisões erradas. Eu tive uma fase de rebeldia intensa, sabe? Onde nada parecia fazer sentido. Nem os conselhos dos meus pais e muito menos as preocupações deles. Naquela época, eu achava que sabia o que estava fazendo e que a rua e os meus amigos eram tudo o que eu precisava. A minha casa, para mim, era só um lugar onde eu voltava quando não tinha mais para onde ir. E o meu pai, cansado das minhas atitudes, acabou se afastando. Ele parou de falar comigo, me deixou viver do jeito que eu escolhi. Ele não trouxe a minha rebeldia para a vida dele. O papai era do tipo que estava aprontando, fique por lá mesmo. Já a minha mãe nunca desistiu de mim. Ela sempre me puxava para perto, me dava conselhos, dizendo que Deus iria me tirar daquela vida e me trazer de volta para casa. Mas eu estava cego na minha rebeldia e só queria viver a minha maneira. Olha, eu não gostava de ficar em casa nem de fazer coisas normais, como assistir a um filme ou dormir mais cedo. A minha vida era cheia de bagunça, bebida e até de drogas. Eu fiz muita coisa errada e, sinceramente, os meus pais nunca souberam de muitas dessas coisas. A minha família, na verdade, era muito boa. Os meus pais me amavam, a minha irmã era obediente e estudiosa. O problema, no fim, estava em mim. Aos olhos de qualquer pessoa de fora, não havia razão para eu agir daquela forma. Até mesmo os caras da quebrada falavam que se tivesse uma família como a minha, jamais iriam fazer o que eu estava fazendo. E essa fase foi difícil, sabe? Tanto para mim quanto para a minha família, porque eu estava tão focado na minha própria vida, nos meus próprios erros, que não percebia nada do que estava acontecendo dentro de casa. A minha irmã, por exemplo, tinha acabado de ganhar uma bolsa para estudar fora. Eu soube disso, mas não dei muita atenção. Eu não estava nem aí, porque se eu parasse para ouvir, com certeza o meu pai iria dizer: a sua irmã sabe o que quer. E aquilo eu não estava a fim de ouvir. E também a minha cabeça estava ocupada demais com outras coisas, com os meus amigos e a bagunça que eu me metia, nas garotas que eu arrumava e engravidavam e me cobravam coisas que eu nunca tinha prometido. E com 22 anos eu já tinha 3 filhos e garantia nenhuma de que eles teriam um bom futuro ao meu lado, porque eu não tinha trabalho fixo. Vivia de rolo, de empréstimos, de venda de coisas ilegais. E um dia, quando eu cheguei em casa, a minha mãe me contou que o meu pai havia sido mandado embora, que estava desempregado e a situação em casa estava complicada. Mas eu deixei as palavras dela entrar por um ouvido e sair pelo outro. Olha, na minha cabeça, ele que se virasse, que arrumasse um outro emprego, sei lá. Eu era filho, eu não tinha obrigação nenhuma. E sabe de uma coisa? Eu não entendia o peso que isso trouxe para ele e para nossa família. Eu estava tão imerso nos meus próprios problemas que não vi como isso afetava a todos nós. E com o tempo, a minha mãe começou a emagrecer cada vez mais. Mas eu nunca parei para questionar o que aquilo significava. Eu via ela perdendo peso, mas na minha cabeça ela estava apenas fazendo mais um daqueles jejuns que ela
tanto gostava de fazer. Isso era algo que eu via com frequência, sabe? Às vezes ela passava o dia inteiro sem comer, dizendo que estava se purificando, que estava em busca de algo maior. Eu achava que era aquilo, que ela estava apenas no seu processo de sempre tentando lidar com a vida da sua própria maneira. E as poucas vezes em que eu voltava para casa, a minha mãe parecia mais magra, mais fraca, mas eu também não ligava. Até que um dia o meu pai me ligou. A voz dele estava diferente, sabe, séria, e ele pediu para eu voltar para casa dizendo que precisava conversar comigo, que era algo importante e não podia esperar. Bom, pela primeira vez, ele falou com firmeza, algo que me fez sentir um peso no peito. E quando eu cheguei em casa, a cena que eu encontrei foi completamente diferente do que eu imaginava. A minha irmã estava lá chorando. E isso me fez sentir uma sensação estranha no estômago, sabe? Eu não entendia o que estava acontecendo, mas a presença dela com os olhos vermelhos, a tristeza estampada no rosto, me dizia que algo estava muito errado. E eu fui direto perguntar onde estava a minha mãe. Mas antes que eu pudesse entender mais, o meu pai pediu para que eu me sentasse. E ele olhou com aquele olhar grave e disse que precisava ser direto comigo. E foi então que ele falou que amigos e bagunça eu sempre iria ter, mas uma mãe, um pai, uma irmã, isso não duraria para sempre. E foi aí que eu senti um calafrio. Eu não entendi direito o que ele queria dizer, mas antes que eu pudesse questionar, ele me jogou a bomba. A minha mãe estava com câncer, um câncer severo. Ela estava internada com pouco tempo de vida. E naquele momento eu gelei. Comecei a me sentir zonzo. Eu senti que alguém havia me jogado dentro de um liquidificador e começado a me bater. Olha, eu não conseguia processar aquilo. Como assim? Como eu não percebi? Como eu estava tão cego, tão egoísta, tão distante de tudo? Eu olhava para o meu pai, para minha irmã, mas nada fazia sentido. Tudo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. E eu fiquei sem palavras. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. Tudo o que eu queria era voltar no tempo e fazer as coisas de uma outra maneira. E para piorar, o meu pai me disse que ela estava doente por minha causa, pela vergonha que eu fazia ela passar. E ali na sala, na frente da minha irmã e do meu pai, eu desabei. Pedi para ele parar de me acusar, que eu não tinha culpa. E ele gritava que só eu, era o culpado da minha mãe estar naquele hospital. E que se acontecesse algo com ela, a culpa iria cair sobre mim para sempre. O papai e eu começamos a discutir porque eu não aceitava o jeito que ele estava falando comigo. E a minha irmã tentou intervir, mas aquele dia o meu pai era uma outra pessoa. Ele me xingou de moleque, de irresponsável, péssimo filho. E para evitar a situação ficar ainda pior, eu saí de casa sem rumo. Andei por horas montado na minha moto, só pensando na minha mãe. Só pensando em como ela era tão boa e estava naquela situação, e eu, um miserável que tinha ferrado com tanta gente, estava ali completamente saudável. Foi então que eu passei na porta de uma igreja e vi apenas um senhorzinho sentado fazendo a sua oração. Eu estacionei a moto na porta e entrei. Entrei porque eu precisava de um alívio para o meu coração e sentei no último banco e comecei a chorar porque nem orar, nem rezar eu sabia fazer direito. Eu chorei até não aguentar mais.
E quando as minhas lágrimas cessaram, eu pedi para Deus me levar no lugar da minha mãe. E quando eu abri os meus olhos, esse senhor estava ao meu lado. E eu pedi desculpas por chorar daquele jeito. Falei que não era o meu costume ser assim. E ele apenas me disse que eu não precisava dar satisfação, porque eu estava na casa do meu pai. E na casa do pai, a gente era quem realmente era. E ele perguntou se eu gostaria de receber uma oração ou se queria uma oração para alguém especial. E naquele momento eu não pensei duas vezes e abri a carteira e peguei a fotografia da minha mãe que sempre carreguei comigo. Sabe, por mais que ninguém soubesse, eu andava com aquela foto dela o tempo todo, como se de alguma forma ela estivesse comigo me dando força, apoio. E com as mãos tremendo, eu perguntei se ele poderia orar para Deus curar ela. E as palavras saíram quase como um sussurro, e as lágrimas começaram a cair, e eu não consegui segurar. Eu estava desesperado, como se finalmente a ficha tivesse caído, como se eu estivesse vendo tudo que eu tinha feito de errado, o tempo todo que eu perdi e todas as oportunidades que eu deixei escapar. Olha, a dor de perceber que a minha mãe, a pessoa que sempre me amou incondicionalmente, estava ali, com a vida dela em risco, me fez desabar. Eu queria que Deus a curasse. Eu queria ter a chance de corrigir os meus erros, de voltar atrás. Mas, naquele momento, eu só podia pedir e pedir pela cura dela. Pedi por mais tempo com ela. Eu não sabia nem o que dizer. Aquele sentimento de impotência me consumia. E eu chorei sem parar. O Senhor orou por mim e depois orou pela minha mãe, falando que Deus iria ajeitar todas as coisas, que eu precisava entender que tudo estava no controle da mão dele. Mas a minha única dúvida, a única coisa que estava me consumindo era se Deus realmente iria curar a minha mãe. E eu olhei para ele e perguntei, quase implorando: Deus vai curar a minha mãe? Eu precisava tanto que ele dissesse sim, mas ele ficou em silêncio por um momento e então me respondeu que não poderia me dar aquela certeza, porque o combinado de vida havia sido feito por Deus e a minha mãe. Mas ele afirmou que Deus não falhava e o que ele fizesse seria para o bem de todos. Olha, no dia seguinte eu fui ao hospital visitar a mamãe. A cena que eu encontrei ali foi a mais dolorida de toda a minha vida. Eu vi pessoas muito mal, algumas em um estado tão grave que parecia que não iam sobreviver. A cada leito que eu passava, a dor e a tristeza tomavam conta de mim. Mas quando eu cheguei ao leito da mamãe, eu percebi que ela também não estava diferente. Ela estava quase roxeada, sem forças, com um corpo fraco. E o meu coração ficou apertado, sabe? Ver a minha mãe daquele jeito, de olhos fechados, me fez chorar. Mas eu chorei bem baixinho para que ela não sentisse. E foi então que, como um milagre, ela abriu os olhos bem devagar, quase como se estivesse voltando de um sono profundo. E eu não sabia se ela ainda estava totalmente consciente ou se era só uma reação do corpo. Mas naquele instante, ela deu um sorriso. E eu, tentando ser forte, disse que queria que ela saísse logo daquele hospital, porque eu precisava apresentar 3 netinhos a ela. E ri, dizendo que eu era pai de 3. E ela me olhou com
um sorriso fraco no rosto, riu baixinho e disse que eu era um palhaço. Olha, essa foi a última vez que eu ouvi a voz da minha mãe. Os dias seguintes, ela não acordou mais. Eu ia lá, conversava com ela, mas a minha mãe não respondia. E enquanto de um lado eu tinha paz, do outro lado eu tinha o pesadelo de me deparar com o meu pai, porque ele vivia me acusando. O olhar dele já me dizia que se acontecesse algo com a minha mãe, eu era o culpado. Olha, todos os dias que a minha mãe esteve na UTI, eu fui para a igreja e pedi oração para o Senhorzinho. E no final perguntava: a minha mãe vai ser curada? E ele, com a mesma paciência, pedia para eu acalmar o meu coração, que Deus estava no controle de tudo. Nesse tempo, eu parei de frequentar a quebrada e, como era impossível ficar em casa, principalmente com o meu pai me acusando o tempo todo, me culpando por tudo o que estava acontecendo, eu acabei indo dormir na casa de uma garota que eu estava saindo. A família dela era da igreja e eu sabia que de alguma forma poderia encontrar algum tipo de conforto lá. E quando eu contei para eles sobre a situação da minha mãe, eles me acolheram e lá pelo menos havia paz. Bom, eu me lembro de uma vigília que teve de sábado para domingo. E algo dentro de mim me dizia que eu precisava ir, e então eu resolvi participar, mesmo sem saber exatamente o que eu esperava encontrar lá. E passei a noite toda orando, buscando pela cura da minha mãe, implorando a Deus para fazer um milagre. E então, no meio da madrugada, o pastor me chamou lá na frente. E quando ele começou a falar, o meu coração disparou, porque ele disse que Deus estava mandando me dizer algo. Ele me falou que a minha mãe era muito preciosa para ficar naquela situação e que naquela madrugada Deus estava cuidando de tudo. E foi então como se uma onda de paz tomasse conta de mim, mas ao mesmo tempo eu senti um medo profundo, sabe? Algo que eu não sabia explicar. Eu entendi de alguma forma que o tempo da minha mãe na terra havia terminado. E quando chegou às 8 horas da manhã, a notícia que eu temia tanto chegou. A minha mãe havia ido morar com Deus. Eu senti como se o mundo inteiro desabasse sobre mim. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Eu quis fugir, me esconder, sumir do mundo. Eu tive medo de encarar o meu pai, de olhar para ele e ouvir dele que eu era o único culpado por tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia fugir da realidade. Eu não podia deixar de me despedir da minha mãe por causa do medo de encarar o meu pai. E por mais que eu quisesse fugir, eu sabia que eu não poderia. Era hora de encarar as consequências dos meus atos. Foi então que eu peguei a minha moto e fui para casa. Cada quilômetro percorrido parecia mais pesado, mas eu sabia que não tinha outra escolha. E quando eu cheguei, estacionei a moto no portão. E ao olhar para dentro, eu vi muitos familiares ali e o medo me paralisou. Eu temia que o meu pai fizesse um escândalo, que me acusasse de ser o culpado por tudo o que tinha acontecido. E eu fiquei ali, parado, tentando encontrar coragem para entrar. E foi então que a minha irmã me viu. E ela correu até mim sem dizer uma palavra. Ela me abraçou e começou a chorar. E eu, sem saber o que fazer ou dizer, apenas fiquei ali, abraçando ela, chorando também. Olha,
A dor dela me atravessava de uma tal forma que eu me senti congelado. Ela me pediu para entrar e ajudar a escolher uma roupa para levar para a funerária. Disse que sozinha não conseguiria fazer aquilo. E foi então que eu entrei na casa com ela. E quando meu pai me viu, o meu coração quase que parou. Eu pensei que aquele seria o momento em que ele me xingaria, me culparia por tudo. Mas, para minha surpresa, ele veio na minha direção não com raiva, mas com amor, e me abraçou, e naquele instante eu desabei. As lágrimas desciam sem parar. O papai não disse nada de imediato, apenas me abraçou com força. E depois ele falou que tudo iria ficar bem e que a gente iria ser a mesma família de sempre, a família que a mamãe tanto amava. E sabe de uma coisa? Depois da morte da minha mãe, a minha vida mudou. Eu resolvi mudar, sair daquela vida, encontrar um emprego, terminar os meus estudos, cuidar dos meus filhos, me casar com a Fernanda. Olha, eu estava decidido a fazer tudo diferente e eu fiz. Nada aconteceu como mágica, claro. Foi tudo um processo. Mas com a ajuda do meu pai, da minha irmã e da Fernanda, eu consegui me tornar um homem de verdade. Me casei, tive um filho com a Fê, o Lucas. Os outros meus 3 filhos, o Pietro, a Yasmin e o Bruno, estão sempre presentes. Olha, Deus fez uma grande revolução na minha vida e colocou tudo no lugar. E sabe, a minha mãe não pôde ver como eu me transformei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que as orações dela nunca foram em vão.